das vezes pode ser. Esse hino eu aprendi, conheço muitos hinos, né? Eu nasci dentro da igreja praticamente, mas eu acho que eu cantei esse hino foi nas reuniões de círculo de oração que tinha, porque ele realmente é um hino dos poucos hinos da harpa que você vai ver que tem 3 pontinhos lá embaixo, 3 estrelinhas, quer dizer que o autor dele é desconhecido. Então eu quero cantar esse hino com vocês antes de nós entrarmos na palavra de Deus, em fervente oração. Pode tirar, filho. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser
grandes segredos de Jó é que Jó não levava só uma oferta para Deus. Ele deixava tudo no altar. O maior pecado dos filhos de Eli é que eles, por serem sacerdotes, eles tinham que ofertar o que era de Deus. A Bíblia diz que eles mandavam o moço deles, antes de estar a oferta pronta para ir para o altar, espetar na panela e tirar o melhor que tinha. Quanta gente que nós conhecemos que tinha tudo, pessoas que você conhece, tinha tudo para ser um sucesso na vida e acabou um fracasso. Eu hoje quero entregar a terceira mensagem desta série e não é a última, não vou poder entregar a última mensagem hoje. É a parte 3, da teologia do sofrimento. São as 7 palavras de Jó. Eu falei sobre 4 palavras na semana passada. Hoje eu vou falar sobre 2, e a última parte são as 7 profecias que Jó entregou no meio do sofrimento. Mas hoje não vai ser possível fazer isso aí. Então eu finalizei a segunda mensagem da teologia do sofrimento, quando Jó, lá no capítulo 13, versos 14 a 16, ele diz assim: por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele, também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Então, nesta palavra aqui, eu não tive chance de abordar isso domingo, que já íamos com o tempo avançado. Jó, ele explica, ele mostra por que razão ele não atendeu a sugestão da esposa, quando disse para ele: por que tu guardas a tua pureza, amaldiçoa o teu Deus e morre? E na conversa com os amigos, ficou ali implícito, ficou talvez ali inserido naquela conversa a ideia de Jó dar fim à sua vida, acabar com o seu sofrimento. E ele diz aqui então assim: por que razão eu tomaria a minha carne com os meus dentes? Quer dizer, por que razão eu vou desfazer a mim mesmo? E ele fala: mesmo que Deus me mate, eu vou continuar esperando nele. E ele dá a razão disso, porque ele será, veja bem que Jó não diz que ele é, eles não tinham aquela esperança de uma salvação em vida. Ele será a minha salvação. Essa palavra salvação aqui no hebraico é Yeshua. Não é Joshua, é Yeshua, que quer dizer Jesus. Yeshua em hebraico é Jesus. Porque quando o anjo disse para Maria que daria para dar o nome da criança Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, porque a palavra Yeshua quer dizer salvação. Aleluia. Então Jó dizia o seguinte: se eu der cabo da minha vida, eu vou perder a minha salvação. Eu não podia deixar de frisar isso aqui mais uma vez, porque esse é um tempo de desespero. Os suicídios aumentaram mais de 23% no mundo inteiro de 2020 para cá. E não é só de pessoas idosas, não é só de pessoas de jovens, de adolescentes. Por exemplo, na Índia, os suicídios aumentaram de uma maneira estúpida. Não sei se o irmão Beto lembra, ali na beira tinha uma árvore, né? Ali pelo mês de maio, muita gente ia lá, se pendurava naquela árvore ali. Já era a árvore do suicídio. Era uma coisa quase que tradicional. Mas esse tempo agora, as pessoas, empresas fecharam. Por exemplo, a empresa onde a minha nora trabalha, eram mais de 1.000 funcionários, só ficaram 300.
Quer dizer, 700 foram mandados embora, 700 famílias sem condições de sobrevivência. Não estou falando só de home office, não, estou falando de pessoas que perderam o seu trabalho. Dou graças a Deus porque no meu país, apesar de toda a propaganda da imprensa contra o nosso governo, o presidente ele entrou para o governo com quase 14 milhões de desempregados. Durante a pandemia, todo mundo pensava, né, agora o Brasil vai quebrar, né? Eu estava vendo ontem, em novembro, porque já melhorou. Estava 11 milhões e meio, mais ou menos, quer dizer, conseguiu, mesmo em tempos de pandemia, recuperar. Mas isso é uma coisa que o mundo não vai... Sabe por quê? Porque como ele é um cristão, né? É o homem que ele diz, né, Deus acima de tudo, então as pessoas não querem saber disso. Mas no mundo inteiro, irmão, estou falando do mundo inteiro. A inflação, por exemplo, na Argentina foi 54%. A América, há 40 anos não tinha inflação, 7, quase 8%. Isso aí, os juros lá na América é 0,5% ao ano. Como é que vai agora lidar com isso? Então, por conta disso, nós temos que ver uma palavra dessa à luz da realidade do nosso dia. Estão falando da maior economia do mundo, ou a segunda, né? A China diz que são eles, não sei, essa briga deles aí é feia. Mas a maior economia do mundo, certo? Não conseguiu produzir nem 50% dos empregos que eram esperados. Enquanto que, mas como lá o governo é socialista, e eu tenho que falar isso porque o único espaço que nós temos para poder abrir um pouco é esse aqui. Então ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Se o país é um país de governo democrático autêntico, se o presidente é uma pessoa que fala de Deus, aí a imprensa abafa tudo que ele faz de bom. E aí a imprensa ainda continua a vender, né, só mensagem de desgraça. Você liga a televisão hoje, só é epidemia, Ômicron, e não sei o que, isso e aquilo, e máscara, e não mais. Então agora, por exemplo, a Inglaterra já acabou com a proibição de máscara, a Espanha já está acabando, certo? E já estão dizendo que este Ômicron, só vou dizer que o Ômicron é uma bênção, porque ele veio para acabar com a pandemia, mas ainda tem aquele grupo, né, pago por esse sistema diabólico que controla o mundo, que faz questão de ficar propagando a desgraça. Com isso as pessoas se sentem mais miseráveis, se sentem mais para baixo, mais depressivas, e o suicídio aumenta. Preste atenção você. Eu desde criança que ouço isso, que quem se mata não vai para o céu. Eu vou repetir porque a salvação é divina, não é humana. Deus é que conhece. Quem controla a porta do céu é Deus, não sou eu. Mas o que Jó diz aqui com clareza, seguramente aí, uns 3.000 anos antes de Cristo, Jó viveu. Jó deve ter sido contemporâneo, ou antes até de Abraão. Ele diz assim, por que razão eu vou tomar a minha carne, essa expressão, a minha carne com os meus dentes, é tirar a minha vida. Mesmo que Deus decida me matar, eu vou continuar esperando nele, porque ele será a minha salvação. Aconteça o que acontecer, mantenha a tua confiança em Deus. Não houve essa imprensa que só sabe divulgar coisa ruim. Então, eu finalizei a mensagem passada com isso aí, em que Jó declara, certo, que ele vai permanecer de pé, esperando em Deus.
A quinta palavra está no capítulo 14, versos 7 a 9 do livro de Jó. A quinta palavra é a confiança do justo no Senhor. Só isso aqui também já dá uma mensagem, mas eu vou só dar aqui uma penteada nesse assunto, tá? Que o assunto aqui hoje é como vencer no sofrimento, né? O sofrimento do crente não é castigo. O sofrimento de crente pode ser um teste, pode ser uma prova. Deus pode estar depurando você, Deus pode estar limpando você. O sofrimento é a maneira que Deus muitas vezes se serve para nos limpar. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Meus amados irmãos, para não dizer que nós apanhamos um texto isolado, eu até agora faço questão de ir lá com vocês abrir o livro de Jó, no capítulo 14, e ver qual é o contexto que levou Jó a falar sobre isso. Ele começa dizendo algo que depois Pedro repete lá na frente. Ele fala assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Lembra aquilo que eu falei domingo, quando eu peguei aqui o cabo do microfone? E disse que a nossa existência é como se fosse o cabo do microfone inteiro. Mas a tua vida aqui na terra é só essa pontinha aqui. Ele fala aqui assim, ó: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. O 5 diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está no meio dos seus meses, e tu lhe impuseste limites, e não passará deles. Mais uma vez, Jó aqui afirma que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. Aí ele vai para algo, porque isso aqui é um livro poético, né? Um livro histórico, um livro filosófico, né? É um livro cheio de poesia também. Então ele começa: porque há esperança para a árvore. É como se dissesse assim: porque assim como também, né, a árvore, se for cortada, isso é a coisa mais comum de se ver, um tronco mesmo assim, de repente começa a brotar. Mas Jó vai mais além. Ele não fala de uma árvore que foi cortada esses dias e daqui a um mês ou o quê, começa a brotar galhos. Não. Ele não fala. É assim: se envelhecer na terra a sua raiz, quer dizer, a raiz ficar velha, ficar fraca, e o seu tronco morrer no pó. Isso aqui dá uma ideia claríssima de idade. De quando você está com a tua saúde abalada. Quando você já não tem mais forças. Quando você acha que o teu tempo já acabou. E o que ele ouvira? Por que continuas a guardar a tua integridade, a tua pureza? Larga esse teu Deus, larga isso tudo, chuta o pau da barraca. Manda tudo para o ar. Tronco ressequido, quer dizer, a raiz envelhecida. A raiz é, portanto, o sistema radicular da planta não é tão somente para manter a planta presa no solo, mas é dali que a raiz tira os nutrientes, tira o alimento que faz a árvore não só crescer, como depois se manter viva. Então, quando a raiz envelhece, quando ela fica fraca,
a tendência é a árvore morrer. Mas aí Jó diz assim, mesmo que o tronco fique ressequido, o tronco venha morrer no pó. Faltou água. Faltou esperança. Faltou recursos. Quando a mulher do profeta vai falar com Eliseu e disse, olha, o teu servo, meu marido, profeta, que trabalhava contigo, morreu e deixou dívidas. E agora eu vou ter que dar meus filhos para o credor. O Eliseu espera assim, o que eu posso fazer por ti, mulher? O ministério do Eliseu não era rico. Ele tinha uma escola com 100 pessoas. Eram 100 homens na escola dele, a escola de profeta Eliseu. E tanto não era rico que teve que 100 pães, ele teve que orar para os pães multiplicar e alimentar 20 pães para alimentar 100 pessoas. Tanto ele dependia de ajuda, irmã Felizarda, que para derrubar a árvore teve que pedir um machado emprestado. Então a primeira reação do Eliseu, quando a mulher veio falar com ele, foi, o que eu posso fazer contigo? Essa raiz secou. Esse tronco não tem água. Mas quando ela já vai saindo, ele diz assim, o que tem na tua casa? Hein, Roberto, o que ficou na tua casa? O que restou? É aquela Bíblia lá, empoeirada? É aquele versículo colado na parede? Você já não sente mais vontade de orar antes de comer? Você já não tem vontade mais de falar com Deus? Você não vê mais nada? Eliseu perguntou para ela, o que tem? O que ainda tem na tua casa? Sempre ficou alguma coisa. Não tinha água. A raiz estava velha, o tronco secou, mas a árvore estava na terra. Ela não estava fora da terra. E ele diz, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Aleluia, glórias a Deus. Esse cheiro das águas, isso fala da palavra de Deus. Amém. Pelo poder da palavra de Deus, a tua vida vai ser restaurada. Pelo poder da palavra de Deus, a tua saúde pode ser restaurada. Pelo poder da palavra de Deus, as tuas finanças podem ser restauradas. Pelo poder da palavra de Deus, o teu casamento pode ser restaurado. Pelo poder da palavra de Deus, o teu ministério pode ser restaurado. Porque você está plantado na terra. Você não está assim, deitado, você não está enterrado, você está plantado. Há uma diferença entre ser enterrado e ser plantado. Você não foi sepultado, você está plantado na terra. E a terra é do Senhor. Você vê como a Bíblia é linda? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, amém? Está na Bíblia. Mas também está, uma coisa eu ouvi e duas me repetiram, que todo o poder pertence a quem? A Deus. Você está plantado na terra. Na terra que o Senhor criou, no lugar que Deus te colocou. É aí que Ele vai fazer a tua vida florescer. Amém. As pessoas vão dizer, está acabado. Disseram para o Davi, onde está o Deus dele? Riam dele, ha, ha, ha. Onde está o teu Deus? Onde está aquele Deus grande que mandou fogo, que destruiu aqui e acolá? Davi disse, espera. Porque o meu Deus, ele sobe numa nuvem, com o arco dele ele desfaz das nações, o meu Deus é assim e tal. E, em vez de Davi se abater, ele fez um poema de adoração a Deus. Não se abata, não fique abatido não, diga como Jó, ainda que ele decida que eu vou morrer, ok, eu vou esperar nele, porque nele está a minha salvação.
Se você está plantado na palavra dele, se você está plantado na terra dele, a palavra, a água dele, que é a palavra, vai vir no teu tronco, na tua raiz, aonde for, e diz que você vai brotar de novo. Diz que você vai dar ramos como uma planta. Antes Jó fala de uma árvore cortada. Essa aqui se envelhecer na terra raiz, fala de árvores grandes, árvores inteiras, árvores que adoeceram, irmão Macaia. Tem pessoas me ouvindo, agora mesmo, quem sabe no Brasil, no Uruguai, na Finlândia, em Portugal, em Angola, em Moçambique, no Canadá, não sei onde, na Argentina, que você é um tronco seco. As pessoas olham, aquilo ali já deu o que tinha que dar. Não. Creia, invoca o poder desta palavra na tua vida e diga: eu estou plantado na terra do meu Deus, e ao cheiro das águas que é a sua palavra, eu vou reviver e vou dar ramos, e ramos que vão dar frutos. Diga isso em nome de Jesus Cristo. No Novo Testamento, quando Jesus foi para atender, né, o chamado desesperado das irmãs de Lázaro, e isso é uma passagem interessantíssima, né? Que Jesus falava, né, que ele ia ressuscitar. Ele já tinha dito que ia ressuscitar. Mas quando vieram, portanto, falar com ele, certo? E tal, capítulo 11 de João diz que estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Não confunda com a mulher que quebrou o vaso de alabastro. São duas coisas diferentes. E mandaram dizer às suas irmãs: Senhor, este que está enfermo, aquele que tu amas. Quer dizer, Lázaro tinha um espaço especial no coração de Jesus. Devia ser uma pessoa muito querida, Lázaro, né? Você vê que não fala que ele trabalhava, não fala que ele conversava, só diz que ele era amado pelo Senhor. Então você não precisa ser aquele expoente máximo, você não precisa ser aquela pessoa que brilha, você só precisa ser amado por Deus. Só precisa ser amado por Deus. Senhor, aquele que tu ama está doente. Já pensaram? Que referência, né? E então era de esperar o quê? Que ele fosse correr para lá. Não. Tem que deixar o tronco secar. Tem que deixar a raiz apodrecer, perder a vida. Porque apodreceu, aqui ó, envelheceu, perdeu a vida. Não tem mais nada. Era essa a lição que ele queria dar. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Está ouvindo, meu irmão, você que está aí na sua casa? Não é para a morte. Amém. Mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, isso é João escrevendo. João escreveu isso aqui, irmãos, 50 anos, mais ou menos, depois, ou quase 60 depois que Jesus subiu ao céu. Esse evangelho aqui é do final do primeiro século. Então veja como João foi detalhista, né? Fato de 50 anos atrás. Que idade você tem, menino? 21. Você lembra o que é que você comeu na semana passada? Lembra? Boa cabeça. Imagina, se quando ele diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Deixa essa árvore envelhecer. Você que acha que Deus não te ouve, toda oração Deus ouve, mas entre o ouvir e o responder, vai um tempo chamado tempo de Deus. Todo mundo esperava, né? João esperava. Se é chamado de Marta, é para lá, agora mesmo. Não.
Ficou lá 2 dias. Nem falou nada. Não disse, vai na frente, espera. Não. Só disse isso. Essa doença não é para a morte. Passados 2 dias, vamos outra vez para a Judéia. E aí, quem sabe, os mesmos discípulos que ficaram surpresos por ele não ir, disseram, Rabi, ainda há pouco os judeus tentavam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus disse, não tem 12 horas no dia? Assim como o dia, ele foi falar aqui do dia, a parte clara do dia, né? Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou lá despertá-lo. Para Deus, a tua doença não é nada. Aí disse a vocês, para Deus, a tua doença não é nada. Eu já contei a vocês, uma vez eu ainda estava na segunda congregação que eu estava dirigindo, acho que é a segunda. E era um domingo, o culto começava às 7 e pouco da noite. E tinha 3 jovenzinhas no nosso conjunto lá, que não faltavam, e eu vi, elas não estavam lá. As 3 não estavam. Mal o culto começou, veio alguém, uma delas entrou chorando, dizendo assim, irmão Eliel, irmão dirigente, o nosso pai acabou de morrer. Ele pegou aquela doença do rato e ele morreu em casa agora, está morto. O homem não era crente. Só as 3 que eram crentes. E o que eu podia fazer quando entra uma jovem, né? Entra chorando, dizendo, papai morreu? A gente só pode fazer orar, né, irmão? Foi o que nós fizemos. Eu não vou dizer a você que eu repreendi o espírito de morte, eu era muito neófito nesse tempo, muito jovem na igreja, né? E tal. Mas eu sei que eu orei. Orei, e ela voltou para casa. Daí 1 hora voltaram as 3, papai ressuscitou. Ao cheiro das águas. Glória a Deus. Então, Jesus disse, eu vou despertar o Lázaro. O pessoal disse, bom, se ele dorme, então está tudo bem, né? Está descansando lá. Não, ele estava morto. Ele estava morto. Aí Jesus falou assim, Lázaro está morto. E eu fico feliz por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que vocês acreditem. Então, de onde ele estava, eram 2 dias de viagem para lá. Porque ele ficou 2 dias no lugar, quando chegou lá ele estava com 4 dias de morto. E o Tomé, o nosso, né, prezadíssimo Tomé, né, disse assim, então vamos lá morrer com ele junto. Né? O Tomé era o tipo daquela pessoa que está sempre pensando para trás. Mas depois ele se converteu, irmão. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias, estava na sepultura, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e tal, e a Marta disse assim, Senhor, se tu tivesse chegado aqui naquela hora, meu irmão, não teria, mas ele já teria morrido, porque Jesus não estava lá, e ele morreu naquela mesma hora. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedia a Deus, ela ainda tinha aquela esperança, né? Jesus falou assim, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ah, Senhor, não, isso eu sei. Tem gente que gosta assim de querer quebrar o galho de Deus, né? Jogar assim uma maçãzinha para Deus, né? Não, eu sei, Senhor, eu creio, Senhor, entre aspas, né? Que na ressurreição do último dia ele vai, né? Isso é para ajudar Deus, né? Para Deus ficar cheio de fé, né? Ela amava Jesus, então ela não quer dizer, Senhor, eu estou decepcionada contigo, porque eu sei que tu curou aquele servo lá do centurião, Senhor, tu curou o servo, a filha do homem lá da sinagoga, Senhor, à distância e tudo. Mas, Senhor, meu irmão, aí Jesus fala para ela assim, ó, aqui é que entra, eu sou a
a ressurreição e a vida. Glórias a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você está plantado na terra do Senhor. Aleluia. O teu sustento é a palavra do Senhor. É essa palavra que vai te manter vivo. É essa palavra que, mesmo você sofrendo tempestades, problema, dificuldade, perdendo a força, secando, caiu tudo, caiu os galhos, caiu tudo, ficou só aquele tronco seco, a raiz começou a apodrecer, só poeira, só terra seca, só deserto à tua volta. Ele vai mandar um sopro de água e você vai ser restaurado, porque Ele é Deus. É isso que Jó quis dizer. Eu agora estou aqui um tronco seco. A minha vida está literalmente acabada. Todos dizem que eu já não sirvo mais para nada. Eu sou apenas um monte de pele crestada, negra, mas não que ele fosse negro em si, mas a pele escureceu, né, por causa da doença. Escureceu por causa da doença, estava cheio de escamas, pus, tudo, feridas. Estou sendo massacrado, mas se tem esperança para uma árvore, o Senhor disse que nós valemos muito mais do que passarinhos, muito mais do que plantas, muito mais do que lírios no campo, muito mais do que tudo. Você é obra-prima da criação de Deus. Amém. Então as pessoas que dizem, olha aí, era tão bem de vida, foi para tal de igreja dos crentes, agora está na pior. Deixa estar, porque você está plantada, você não está enterrada. Você está plantado. Então, o Deus que te sustenta é o Deus que vai te fazer reviver. Diga amém. Amém. A sexta palavra de Jó. Não esqueça isso. Nós somos criaturas do Deus eterno. E por causa disso, e por causa da sua palavra, nós podemos ser restaurados, renovados e curados. É isso que Jó quis dizer. Jó afirmou isso aí. A sexta palavra. Jó, capítulo 42, versos 3, 4 e 5. Quando Jó repete aquilo que Deus tinha lhe dito, né? Jó foi confrontado. Deus queria dar fim ao sofrimento de Jó, mas havia algumas coisas que Jó falou que Deus também não gostou, embora não fosse um pecado. Deus não gostou. Então por isso que Deus chega com Jó e fala com ele aqui. Deus fala com Jó. Vamos lá para o final do livro de Jó. E parece que é o 38 de Jó, em que Deus diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus falou isso para Jó. E aí no 42, Jó diz para Deus assim: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Ele estava se colocando, disse: eu sou essa pessoa, Senhor. E ele vai dizer por quê? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis, ou seja, eu não conseguia perceber a profundidade delas. E que eu não entendia. Então Jó faz uma oração, que é a oração que Deus ouve. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos podem te ver. Tem mais uma coisa aqui interessante que Jó fala, que ele diz assim, ó: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ali, a partir daquele momento, aquele pó e aquela cinza, não era porque Jó se sentia
quebrado, deprimido e atacado, ele tomou aquilo como humilhação diante de Deus. Há uma diferença entre você ficar deprimido e você se humilhar. Não confunda depressão com humilhação. A depressão, ela só mexe com a carne, a humilhação, ela mexe com o espírito. Ele diz assim, por isso agora eu me abomino, quer dizer, eu me recrimino no pó e na cinza. Porque o que Jó queria dizer aqui, irmãos, era uma coisa muito simples e que acontece aos montes, mesmo com gente que está... Olha, Jó devia ter, sei lá quantos anos aí, nem sei, não falo a idade dele, né? O sofrimento mostrou para Jó que ele não tinha um conhecimento perfeito de Deus, apesar da sua comunhão e relacionamento com Ele. Jó ouvira falar de Deus, ouvira pelo testemunho dos antigos o que Deus fizera até então. Ele guardava aquele temor por causa daquilo que ele nunca tivera uma experiência com Deus. Nunca tivera. Ele nunca pôde sentir Deus de perto. Ele, claro, ele se queixou de Deus, ele reclamou de Deus, ele falou coisas lindas acerca de Deus, ele declarou a sua fé, a sua confiança. Mas no meio das suas queixas, quando ele diz, por exemplo, assim, por que eu nasci? Por que eu vim para o mundo? Quanta gente que me ouve aqui e talvez lá fora já disse, por que eu nasci? Eu não sei por que eu nasci. Só para sofrer? Só para ser injustiçado? Ninguém me ama, ninguém me quer. É só pancada, é só isso que você sabe dizer? Você já parou para pensar que a tua vida tem sido útil para muita gente? Já parou para observar que, e isso aconteceu, o teu sofrimento, que foi terrível, mudou a vida de pessoas, pode mudar a vida de outras pessoas? Às vezes é preciso, Deus tem que deixar acontecer o sofrimento para você não saber apenas de ouvir falar, mas de você experimentar quem Ele é e como Ele é. É no sofrimento que Deus se revela. Porque é no sofrimento que você vai estar sensível. Eu vejo esses atores famosos aí, irmão. Quando tem um piripaque lá, fica na beira da morte. Aí, agora eu sei que Deus existe. Até a hora que fica gordinho de novo. Aí volta para aquela vida velha. Tinha uma aí que foi Miss Bumbum. Já viram isso? A minha terra não existe. A minha terra, se não existisse Deus, ia ter que fabricar. Aí essa senhora foi, achou que o bumbum não era grande demais, fez uma aplicação de silicone, o negócio deu errado e ela ficou, sei lá, 6 meses entre a vida e a morte. Aí lá no leito ela se converteu, né? Certo? E saiu dali a maior crentona. Até a hora que o corpo reconstituiu, né, e tal. E há uma diferença de você ser plantado e você ser um enxerto apenas. Tem gente que só é enxertado. Não sei como é que está hoje a Miss Bumbum, se ela já é crente de novo, não sei. Se está querendo voltar para a vida velha, não sei. Eu estou usando esse exemplo para você ver que é só de ouvir falar. Deus muitas vezes vai usar o sofrimento, essa dor intensa que não tem remédio, que passa durante algumas horas, depois volta. Eu poucas vezes na minha vida sofri tanta dor como nos últimos 60 dias, irmão. Só Deus sabe como é que eu tenho vindo para o culto aqui. Mas eu não estou nem aí para a dor. Eu tenho que crer naquilo que eu prego. Certo?
E eu sei que nada disso pode me abalar, nada disso pode me quebrar. Sabe por quê? Porque Deus me plantou na terra dele e é a palavra dele que me sustenta. Glória a Deus. Houve dias sim, era insuportável, minha família sabe disso. Eu dizia, ore por mim que eu não estou aguentando mais. Eles oravam, eu fui ungido várias vezes. Vocês acham que pastor não sofre? Olha só. Quem é esse que escurece, que obscura, né? Que obscurece, que escurece, que tenta ocultar? Jó disse assim, Senhor, eu sei que tudo podes. Primeira coisa que você tem que fazer hoje é reconhecer o poderio, não é só o Senhor, é o poderio de Deus. O alcance do poder de Deus. Eu sei que tudo pode. Quando Pedro se viu ali, a 90 metros da praia, andou com Jesus 3 anos. E ele ainda não sabia que era Jesus. Até a hora que Jesus disse, ei, me traz aí um peixe, Senhor. O Senhor depois o quê? A partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. E Pedro disse assim, vou pescar. E logo mais 6 foram com ele. Ele era um líder, né? Mais 6 foram com ele. Andando para trás. O Senhor tinha tirado daquele. Deus não queria mais eles pescando. Foram pescar. Não apanharam nada. Não tem nada, Senhor. Então joga a rede do lado direito do barco. Apanharam 153 grandes peixes. Aí Pedro disse assim, é o Senhor. Como eles pescavam com roupas, né, bem, né, quase sem roupa, né? Diz que ele se vestiu, se joga na água. Certo? Mas quando você, a 90 metros, não consegue mais reconhecer Deus, é porque você se afastou dele. Então Deus tem que dar uma sacudidela. Ó, eu não quero mais você em barco de homem. Eu te chamei para você pescar, não foi peixe no mar, você pescar pessoas para o meu reino. Você que está teimando nesse trabalho, nessa empresa, nesse negócio, nessa vida que Deus não quer, Deus já te disse o que é que Ele quer para ti, você que está insistindo. O Senhor, hoje foi dito aqui, Deus não precisa do nosso dinheiro, Jesus não precisava do peixe, eles chegaram, já tinha peixe, pão e mel lá. Que tal isso, irmã Maria? Estava pronto, assado. A tua bênção está pronta. A mulher do profeta, a bênção dela estava pronta, ela não sabia. O que tem em casa, Senhor? O que tens em casa, mulher? Senhor, a tua serva não tem nada. Nada? Bom, tem um pouquinho de azeite numa botija, só isso. Não tinha nem farinha como a outra viúva do Elias. Essa só tinha azeite. Só isso que tu tens? É tudo que Deus quer. É esse pouquinho que ficou aí dentro. Se você está plantado nele, Ele vai fazer o milagre. Esse teu sofrimento, você está chamado em bênção. Mas tem trabalho para fazer. Tem o caminho. Tem o caminho da humilhação. Por isso que Jó disse, eu me abomino no pó e na cinza. Aqui ele traçou o caminho da humilhação. Olha, vai nos teus vizinhos e pede vasos, não poucos. Quando você for falar com Deus, Senhor, qualquer coisa serve. Você está insultando o Espírito Santo com isso aí. Qualquer coisa serve? Não. Já contei a vocês várias vezes o caso daquele irmão que ele foi meu líder lá na igreja, né?
E eu sempre, graças a Deus, desde que eu me entendo, eu tenho o meu carro e tudo, ele chegou um dia na minha loja e mandou, ora por mim, o que você quer, irmão? Eu quero um carro. Que carro? Não, qualquer um serve. Não faça isso. Não faça isso. Não ora assim, homem. Porque de repente tu vai pegar um carro do tipo maestro. Sabe o que é? Cada esquina é um concerto. Você tem que estar debaixo dele ali arranjando. Não deu outra. Pegou um carrinho velho, todo escafiado. Volta e meia estava lá comigo. Irmão, não tem pneu, não tem isso, não tem aquilo. Aprenda a pedir. Deus disse para a mulher, vai, para tu sair desse buraco aí, não é com 1 litro não, vai e pede aos vizinhos emprestados jarros, vasos, não poucos, pede muito. Quem já leu aquele livro, A Quarta Dimensão, do finado pastor, que então era Paul Yong-Soo, A Quarta Dimensão, quem já leu? Pois é. Hein? Você vê que ele aprendeu assim. Ele ouviu, ele era desse tipo que pedia, não, se você me der uma bicicleta com a roda torta, serve. Serve para quê? Para você cair. Não, peça, o que você quer? Não, eu quero uma mesa de carvalho, eu quero uma cadeira boa com rodas, eu quero uma bicicleta marca X, assim, eu quero tudo. E disse que aí ele disse que naquela hora ele engravidou. Onde ele ia, o que tem? Ele disse, está chegando por quê? Porque agora eu estou grávido. De quê? Eu estou grávido de uma mesa de carvalho, uma cadeira boa e uma bicicleta nova. Riam dele. Com pouco tempo ele tinha tudo isso. Por quê? Ele disse, eu estou plantado na terra do Senhor. Amém. A mulher saiu dali. Ela ia perder os filhos, não tinha nada. Pediu os vasos todo que pôde, entrou e disse, entra, porque esse assunto é entre tu e Deus. Muita gente, eu conheci uma pessoa, eu disse para ele, olha, você não vai prosperar enquanto você estiver ligado nessa sociedade. Ele não me ouviu. Irmãos, quando eu conheci esse homem, tinha acabado de comprar uma mesa de som profissional naquela altura. Tinha custado de 5 milhões de randes, só a mesa de som. Uma coisa outra. Espelho. Você é filho da promessa, aquele ali não é. Ele não me ouviu. Ele quebrou já tem uns 7, 8 anos e não conseguiu mais levantar a cabeça. A bênção de Deus é para ti. Deus tem assunto contigo, não é com o ímpio. O que o profeta disse? Entra na tua casa, fecha a tua porta, são todos teus filhos, e começa a encher os vasos. É claro, é preciso fé, mas tudo nessa vida nossa exige fé. E ela pegou o jarrinho dela, a botija dela, e pá, quando ela viu, o jarrão encheu e a botija não acabou, ela se animou. Na hora que você começar a ouvir a voz do Espírito Santo que te fala hoje, que a tua bênção está perto de ti, não está lá no fim do mundo, não está na mão de deputado, de político, de partido nenhum. Você não precisa de partido político, nem de favor de governo. Você tem ao teu lado o Senhor de toda a terra. E diz que ela se empolgou e encheu os vasos que estavam na sala, no quarto, no corredor, na cozinha e tal, aí traz mais um. Mãe, acabou. Os vasos acabaram. E como ela estava plantada, ela voltou lá no orientador da bênção. O que eu faço? Vende, paga a tua conta e o resto você vai viver. Jó disse assim, Senhor, falei daquilo que eu não sabia. É verdade, falei mesmo, Senhor. Falei daquilo que eu não sabia, sabe? Eu fui um tolo autêntico, e etc, etc, etc. Mas agora, Senhor, eu me opinho no pó e na cinza. Escuta-me e eu te falarei. Eu vou te perguntar e tu vais me ensinar, porque até hoje eu apenas ouvi e falei daquilo que eu não sabia. Mas hoje você pode saber, descobrir
que é nesse sofrimento que tu estás, nesse mar de angústias, que Deus quer se revelar a ti e quer te levantar e fazer de ti uma pessoa vencedora. Amém. Vamos estar de pés. Pastor, eu quero nessa manhã dizendo que a obra já está. Você, quanto anos tem? 7. Então, vocês podem ver, irmãos, aqui todos são candidatos, né? Essas crianças todas estavam aqui no SOS Resgate, ainda são. Olha aí o que é a engenhosidade, o fruto da guerra, viu? Isso aqui é fruto da guerra. Brincadeira dele aqui é uma AK-47 feita de barro. Tá? Temos que, em vez disso, ensinar ele a usar a Bíblia, que é a melhor ferramenta. Pratos. We need now financial resources to buy 1,200 plates, Baldes and buckets, e copos. and cups. Nós temos que ter um balde com torneira para as crianças poderem lavar as mãos. We need to have proper containers with taps in order for the children to wash their hands.